Olá, meu nome é Ailson. Nós estamos fazendo a prática demonstração de intubação orotraqueal. Na verdade, em relação ao Covid-19, nós não temos muitas modificações, não existe nenhuma modificação. Tudo aquilo que nós vamos dizer aqui são práticas que já deveríamos estar fazendo através das precauções padrão e coisas que nós já deveríamos estar aproveitando e realizando em todas as intubações. Toda intubação é capaz de gerar aerossol, toda intubação é capaz de gerar gotícula e toda intubação você tem contato. Então, todo e qualquer paciente que você entre em contato, todo paciente que precisa ser intubado, essas regras devem ser estabelecidas. Ponto número 1, em relação à questão do AMBU, que o pessoal fala em relação ao Covid, as normas que precisam ser observadas. Quando você está com um paciente em insuficiência respiratória, se esse paciente apresenta insuficiência respiratória e é um paciente que ainda está ventilando, o nosso objetivo fundamental é ventilar o paciente. Você pode usar o AMBU com insuflação ou sem insuflação. Todas as vezes que a gente não quer presença de aerossol ou mesmo contaminação, seja com Covid-19 ou seja sem Covid-19, nós podemos utilizar o AMBU da seguinte forma. Fazemos o acoplamento no paciente, na região da máscara, como se deveria fazer normalmente, ligamos uma fonte de oxigênio, mantemos essa parte da bolsa cheia com oxigênio e deixamos o paciente respirar. Se por acaso o paciente estiver ventilando e precisa de algum tipo de apoio, é muito comum que a gente faça a insuflação da bolsa sem uma sincronia correta. O que a gente pode fazer? O paciente está ventilando. O foco principal é a ventilação. O foco principal não é a intubação. Você vai precisar intubar esse paciente, mas você vai precisar oxigenar. Então deixa o paciente oxigenar, deixa ele respirar dentro da máscara. Não há necessidade de ambusar. Mas se esse paciente começa a ter dificuldade respiratória, você simplesmente vai ficar sem fazer nada, deixar o paciente parar a parte ventilatória? É claro que não. Então o que nós fazemos? Nós sincronizamos com o paciente. Se o paciente começa a puxar, você vai levar levemente uma administração para que o paciente possa respirar, para que ele possa ventilar. É claro que se tiver insuficiência respiratória e há tempo suficiente, não há necessidade disso, mas você precisa suprir de oxigênio esse paciente. Enquanto você está fazendo esse suprimento de oxigênio, você pode estar preparando a sequência de intubação rápida. Na sequência de intubação rápida, nós usamos drogas cujo objetivo principal é provocar a paralisia respiratória deste paciente. Na paralisia respiratória desse paciente, você vai fazer uma intubação muito mais eficiente. Mas a gente não deve fazer a paralisia respiratória desse paciente sem que esse paciente esteja com analgesia e sem que esse paciente esteja com sedação. Você já imaginou você ficar paralisado, sem poder respirar, ainda por cima sentindo dor e sem estar sedado? É uma experiência extremamente chocante em termos psicológicos. Então a sequência que nós utilizamos é analgesia número 1, sedação número 2, paralisia número 3. Para a analgesia, nós temos utilizado vários tipos de drogas. As drogas que o pessoal tem preconizado mais são a lidocaína e o fentanil. Ou um ou outro. É feito o fentanil e a lidocaína, o tempo aproximado é de 30 a 60 segundos, enquanto isso você está preparando seu material de intubação. Logo em seguida, nós podemos fazer a droga de sedação. Como droga de sedação, existem diversos medicamentos. Os medicamentos que têm sido mais preconizados são a administração do etomidato e também da ketamina. São dois tipos de medicamento que estão sendo utilizados mais para sedação da intubação. Por quê? A ketamina, porque apesar de provocar uma ligeira taquicardia, é um medicamento um pouco mais seguro. Ele pode provocar também um pouco mais de secreção na parte respiratória, mas é perfeitamente administrável. E pode ser utilizada que não é uma medicação que provoca uma hipotensão muito intensa. Só se deve evitar se o paciente estiver realmente já hipotenso. O etomidato, que é uma droga que é muito utilizada na sequência de intubação rápida, é um tipo de droga que a gente pode usar que é bastante segura em termos de hipotensão. É uma droga que pode provocar insuficiência suprarrenal, mas apenas com seu uso crônico. Não existe evidência de que uma dose única venha a trazer insuficiência suprarrenal. Outras drogas, como o Propofol, o Mazindol, também podem ser utilizadas se não tiver, mas deve-se lembrar que essas drogas são potenciais hipotensoras. E como elas podem baixar a pressão do paciente, elas também podem deprimir miocárdio, pode piorar um pouquinho a situação do paciente.
A partir do momento que você tem essa administração, você vai ter pelo menos 3 minutos nessa história. Faz a primeira droga, dá um tempo de 30 a 60 segundos. Segunda droga, 30 a 60 segundos. E aí então vem a paralisia muscular, que você pode usar o pancurônio, pode usar o roncurônio, pode usar a succinilcolina. São 3 tipos de droga que têm uma excelente resposta, faz a paralisia muscular. Com a paralisia muscular realizada, você pode proceder à intubação. Na intubação, cuidados. Você vai usar o material normal, vai usar o laringoscópio, lembrar de checar o laringoscópio sempre antes para evitar de problemas de apagar a luz ou coisas do gênero, lembrar sempre no seu tubo orotraqueal do uso do guia. Em relação ao uso do guia, coisa importante de destacar, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito do uso do filtro. O uso do guia dentro do tubo, prepara o material, faz a intubação, lembrando que a intubação, o segredo da intubação bem sucedida é o ângulo que você faz em relação ao paciente. Você faz o ângulo em relação ao paciente, laringoscópio ligado, nós vamos até o meio da língua, aprofundamos, e aí então nós temos a exposição das cordas vocais. Cordas vocais expostas, tubo na mão, introduzimos no meio das cordas vocais, paciente intubado. Vai na região que deveria colocar, vai na língua, desce, faz o devido suporte no paciente e faz a intubação, realiza a intubação do paciente. Realizada a intubação do paciente, evita o uso do ambu, onde normalmente nós faríamos a checagem com o ambu, liga diretamente na ventilação. E aí então nós podemos fazer a checagem se não está seletivo. Em relação à seletividade, há um detalhe em relação aos guias, ou melhor, em relação aos tubos, em que nós podemos ver. Essas 2 marquinhas são 2 marquinhas em que nós observamos na região das cordas vocais. Passou a primeira marquinha, você já está dentro da corda vocal, você já está dentro da traqueia. Se você está dentro da traqueia, não há necessidade de correção posterior. Depois você arruma, arrima ou tudo mais. Quais os problemas que a gente tem em relação àquilo que foi passado na internet, quanto aquela questão de você usar o filtro ou não usar o filtro? Se você tem uma experiência espetacularmente boa com intubação, não há problema nenhum. Você pode fazer a adaptação no filtro ou pode fazer do outro lado, sem problema nenhum, só que você vai ficar com uma situação em que você tem uma coisa deste tamanho, com um tubo mole na ponta, em que você não sabe se vai conseguir realizar bem a intubação ou não. Ah, mas eu quero usar o guia. Maravilha. Como é que você vai passar o guia por aqui? Não tem como passar o guia. A não ser que você tenha uma segurança extrema em relação à intubação, não é aconselhável, você só acrescenta mais um elemento que, na verdade, ele pode mais te atrapalhar do que auxiliar. Então, a nossa recomendação é que se faça com a intubação, com a medicação adequada, que você realize a intubação no menor tempo possível, utilizando a menor quantidade de formação de aerosol possível. Acredito que a gente pode esgotar o assunto em relação à intubação. Lembrando, síndrome do perfeito. Fiz o que eu tinha que fazer pelo meu paciente. Tá, já fiz a intubação, ótimo. Eu tenho que lembrar de me proteger. A partir do momento que você realizou a intubação, fez todo o procedimento, aí vem o momento em que a gente descuida. Afinal de contas, eu já cuidei do meu paciente. Ok. Aí o profissional de saúde, na hora de retirar a paramentação toda, ele se contamina. Muita atenção na descontaminação. Você já fez o que tinha que fazer pelo paciente, agora faça por você. Faça a desparamentação da forma correta, que é este o momento onde a gente esquece e se contamina. Muito obrigado.